Olá, eu me chamo Marina e hoje eu vou apresentar o ponto de controle número 4 do CI Digital da turma 2. O meu projeto é sobre o sistema de verificação de acesso veicular por tag digital. Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre o RTL, que foi me pedido em outras apresentações para poder reestruturar o meu RTL para ele ficar um pouco mais detalhado, ter a questão dos nomes de cada seta, né, e também a questão dos bits. Então, vamos lá. Esse slide em si, ele representa a arquitetura RTL do sistema, ou seja, ele é a visão lógica de como os dados flutuam internamente dentro da FPGA. O fluxo vai começar no bloco UART, que recebe os dados bit a bit através do sinal RxData. Esses dados, eles não vão ser processados imediatamente, eles apenas vão entrar no sistema. Em seguida, os dados vão passar pelo bloco de decriptação, que opera sobre o barramento de 64 bits, indicado pelo sinal plain text. Isso vai refletir a escolha do algoritmo, o Xteia, que trabalha com um bloco de 64 bits. O bloco central do sistema em si vai ser o controle. Ele vai ser responsável por interpretar os dados decriptados, validar os comandos, acessar o banco de usuários e gerar os sinais de decisão. O controle ele vai se comunicar com o banco de usuários, que é representado aqui pelo registro file, que por meio de sinais explícitos de endereço, escrita e leitura, apenas o controle ele acessa o banco, garantindo o encapsulamento e a segurança da arquitetura. Depois dessa validação, ele busca, após a validação e a busca no banco, o controle ele vai gerar sinal para as duas FSMs, que no caso aqui vão ser o de ADM e o de user comum. E por fim, dependendo do usuário que estiver ali, se vai ser um ADM ou se vai ser um user, ele vai definir se vai ou não liberar o acesso para aquele carro que está querendo entrar. Ou seja, que é representado ali pelo barramento de LED status, que ele vai indicar a questão da LED com a LED vermelha ou a LED verde. Aqui eu tenho um diagrama de interligação física do sistema. Esse slide em si, ele mostra que o computador ele envia os dados para a ESP32 através da interface USB. E essa comunicação é utilizada apenas para a entrada de dados, ou seja, para a tag que vai entrar no sistema. A ESP em si, né, ela vai atuar como essa ponte, ela recebe os dados através do computador e os transmite para a FPGA por meio do periférico UART, que a gente está usando. O sinal de transmissão da ESP sai pelo pino TX, deixa eu conseguir dar, não sei se eu consegui dar o zoom, acho que eu não consigo, que são usados pela ESP-TX, TX2, que corresponde ao GPO17, e na entrada da FPGA, pelo pino GA1, que é configurado como o ART RX. Além dos sinais de dados, o Terra, que é o GND, ele é compartilhado entre a ESP e entre a FPGA, garantindo uma referência elétrica comum. E é importante também destacar que a ESP32 ela não vai executar nenhuma lógica de verificação, criptografia ou de decisão. Toda a lógica ela é crítica, ela vai ocorrer dentro da FPGA. E agora é a pergunta que vocês devem estar se fazendo. Por que eu estou usando uma ESP? A ESP aqui está sendo usada intencionalmente para aprofundar o meu conhecimento em relação a alguns periféricos de integração com microeletrônica, né, que no caso é o microcontrolador, que é a FPGA. Futuramente, eu posso não usar mais a ESP32, mas aqui é só para mim ter um grau a mais de conhecimento. Passando aqui, eu tenho esses dois slides aqui, que eles vão representar o módulo responsável pela decriptação em um hardware, que vai ser utilizando o algoritmo Xteia, que nem eu tinha falado anteriormente. Esse módulo ele vai ser totalmente síncrono e implementa o algoritmo de forma sequencial por meio de uma máquina de estados. Ou seja, o Xteia ele vai operar sobre blocos de 64 bits, que são divididos internamente em duas palavras de 32 bits, que no caso vai ser chamado V0 e V1.
A chave de 128 bits também é dividida em 4 palavras de 32 bits. Os algoritmos eles vão executar 32 rodadas. Em cada rodada são realizadas apenas operações simples, como soma, subtração, deslocamento de bits e o XOR. Essas operações são ideais para a implementação na FPGA que eu vou estar usando. A FSM interna ela vai controlar o estado ID, o idle. Quando o sinal start é enviado, o módulo carrega os dados de entrada, inicializa o acumulador sum com o valor total definido pelo algoritmo e inicia o processo de rodadas. As rodadas elas vão ser divididas em 2 estados, round 0 e round 1, para manter um controle claro das operações sobre V1 e V0. A cada ciclo, o contador de rodadas é incrementado. Após completar 32 rodadas, o módulo entra no estado Done As, onde o bloco de saída ele vai ser montado novamente a partir de V0 e V1, e o sinal Done é ativado, indicando que a decriptação ela terminou. Esse sinal Done é utilizado pelo bloco de controle para saber exatamente quando os dados decriptados estão válidos. Passando aqui para outra parte do código, a gente tem a questão do registra file, né? Que é ali a questão do bloco de usuários e a montagem dos pacotes que vão ser recebidos pela UART. O banco de usuários, ele vai ser, ou registro file, né, no caso, ele é implementado como uma memória interna. Inicializa a partir do arquivo usermain. Cada composição da memória, ela vai representar um usuário. A largura de dados foi definida como 64 bits, permitindo armazenar informações de identificação, permissões e controles de forma compacta. Além disso, o módulo também contém um registrador de deslocamento, o shift reg, e um controlador de bits, o bytecount, responsável por montar o pacote de 8 bits recebidos pela UART. Cada vez que um bit válido chega, ele é deslocado para dentro do shift reg. Quando os 8 bits são recebidos, o módulo gera o sinal TechDvalid, indicando que um pacote completo está disponível para o controle de blocos. O bloco de controle. Esse mecanismo, ele garante que o controle só processe dados completos e válidos, enviando decisões baseadas em dados parciais. Quer dizer, ele evita, né, as decisões baseadas nos dados parciais, ou seja, se não chegar completo, não vai ter como ir adiante. Aqui eu tenho um pouquinho do módulo de controle, que ele vai ser definido nessas 4 imagens aqui, mas eu vou começar por essas 2 primeiramente. Esse slide aqui, que é o módulo de controle, ele é o verdadeiro cérebro do sistema. Ele é responsável por interpretar os pacotes recebidos, validar comandos, acessar o banco de usuários e validar qual ação o sistema deve tomar. O controle recebe pacotes já montados e validados pelo bloco anterior. Isso significa que ele nunca trabalha com bits soltos, apenas com dados completos. Esse módulo foi projetado como uma máquina de estados finitos, relativamente extensa, porém organizada, com estados claramente separados para peça em busca de bancos, decisão de acesso e escrita. Os parâmetros definidos no início do módulo deixam explícito o protocolo de sistema, como o valor de preâmbulo, os códigos de comando e os números máximos de usuários suportados. É importante destacar que o controle é o único bloco de acesso, é o único bloco que acessa, no caso, o banco de usuários. Isso garante encapsulamento e evita acessos indevidos, né? E as saídas principais desse módulo são o sinal getOpen, que representa a liberação física do acesso, e os sinais de evento que posteriormente alimentam a FSM de LEDs. Vou passar aqui agora para outro slide. Nessa parte aqui, eu tenho como se fosse a tomada de decisão, né? O coração. Anteriormente eu mostrei o cérebro, agora eu estou mostrando o coração da FSM, onde ocorre o parsing de pacotes e a tomada de decisão. No estado S-parser, o pacote de 8 bits é desmembrado em campos individuais, como tag do requisitante, bloco-alvo e comando. Ainda nesse estado, o sistema valida o preâmbulo e o checksum.
Se qualquer uma dessas verificações falhar, o sistema encerra o processamento e vai gerar um evento de erro. Se o comando for um pedido de acesso normal, o controle inicia a busca no requisitante no banco de usuários, percorrendo o registro file sequencialmente. Caso o usuário seja encontrado e validado, o sistema entra no estado de decisão, onde verifica-se o acesso ao bloco solicitado e ele é permitido, seja pelo bloco principal ou pela máscara de blocos. No caso, se o comando for administrativo, o controle primeiro ele vai verificar se o requisitante é realmente o administrador, no caso. Em caso positivo, ele procura um slot livre no banco para cadastrar ou atualizar o usuário. Esse processo garante que apenas usuários autorizados possam modificar o banco de dados. Nesse caso aqui, esse slide está mostrando uma implementação em Python do algoritmo Xteia para criptografia. Esse código em si, ele não faz parte do sistema final. Ele foi usado apenas como um modelo de referência em software. O Xteia é um algoritmo de criptografia simétrica que opera sobre blocos de 64 bits e utiliza uma chave de 128. Por isso, logo no início, o bloco de entrada é dividido em duas palavras de 32 bits, chamadas V0 e V1, né? E a chave de 128 bits, como mostra aqui na imagem, ela é dividida em quatro palavras de 32 bits, né? Essas subchaves são utilizadas ciclicamente ao longo das rodadas, o que é característica do algoritmo. Eu acho. Deixa eu me adiantar um pouco mais. As operações que vão ser utilizadas são deslocamento de bits, short, soma modular. Bom, esse código em si, ele existe para poder validar a implementação em hardware. Ele serve como uma referência confiável para verificar se o módulo Xten Verilog está produzindo os resultados corretos. Ou seja, o Python foi usado como ferramenta de verificação, mas ele não faz parte do sistema final. Agora eu vou passar aqui para a continuação do slide que eu tenho, né? Essa parte aqui é a da questão de decriptação do Xten em Python, né? A decriptação, ela executa exatamente as mesmas operações da criptografia, porém no sentido inverso, né? A principal diferença é que o acumulador Sunval, ele começa ele começa no valor máximo, que é delta, multiplicado pelo número de rodadas e vai sendo decrementado a cada interação. Durante essa rodada, as operações de soma são substituídas por subtrações, e a ordem de atualização de V0 e V1 é invertida. Isso garante que o processo seja perfeitamente reversível. Ao final de 32 rodadas, o bloco de 64 bits, originalmente ele é reconstruído. Essa função foi usada para verificar se o valor decriptografado no hardware corresponde exatamente ao valor original vai garantir a corretude, né? Ele garante a corretude da implementação. Vale lembrar que a existência desse módulo de criptação em Python permitiu ele validar completamente o módulo em hardware antes da implementação final. Agora eu vou passar para a parte de implementação que ocorreu aqui dentro do Vivado. Bom, esse slide ele apresenta a simulação funcional completa do sistema no Vivado. Ele mostra o comportamento temporal dos principais sinais. Aqui eu tenho os parâmetros exigidos, que são o clock, a frequência, após o reset inicial, após o reset, o sinal, o ArcRX começa a apresentar pulsos correspondentes, a recepção dos dados seriais enviados pela ESP32. Então, aqui eu já consigo ver tudo o que ocorreu, né? Ou seja, a UART está funcionando no baud rate correto, o reset ele inicializa o sistema corretamente, o sistema é recebido e interpretado corretamente, a FSM percorre os estados operados, o banco de usuários é consultado, o gate open só é ativado
em acesso válido, os LEDs representam eventos e não piscam, nesse caso. E aqui eu já tenho a implementação que ocorre aqui na placa mesmo. Que eu tenho essas duas imagens, essa e essa daqui. Opa, perdão, voltei com a anterior. Eu tenho essas duas imagens aqui, que foram printadas lá da outra máquina. Eu vou falar bem rapidamente, né? O projeto aqui, no caso, ele foi sintetizado. O projeto é implementável, ele já está implementável fisicamente. Não há loops combinacionais inválidos e também não há problemas graves de roteamento, que foi o que eu percebi. O clock ele foi distribuído corretamente. O design é estável para a gravação no FPGA. E basicamente essa etapa ela prova que o projeto está pronto para sair do ambiente de simulação mesmo e para a bancada, né? E nesse outro slide aqui, eu tenho como se fosse o comprovante, né, a nota fiscal ali, de que realmente o projeto ele foi implementado na FPGA, ou seja, ele foi totalmente implementado na FPGA. Então dá para ver todas as características ali que vão falando, né? A placa da base, é utilizado o dispositivo, o módulo de topo ele é reconhecido pelo Vivado, é o top model. Então aqui é o comprovante das simulações que a gente fez aqui, que já está implementado na placa. E aqui, esse slide acho que precisa aumentar um pouquinho, mas eu vou mandar os PDFs. Aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho o LUT, que é Lookup Table, né, que ele vai representar a lógica combinacional do sistema, que ele está utilizando 272 LUTs, o que corresponde a mais ou menos 1,3 do total disponível. Ou seja, ele está indicando que a lógica ela foi bem dimensionada, ela não está sendo desperdiçada. No FF ali, ele é o flip-flop, que eles vão armazenar os estados e dados temporários, como FSMs e os registradores. O uso de menos de 1% mostra que a máquina de estados e os buffers internos foram implementados de forma enxuta. O Lutran, ali, ele representa a memória distribuída. O uso extremamente baixo indica que o projeto não depende de armazenamento excessivo e memória distribuída, utilizando o register file de forma controlada. O I/O, que são as entradas e as saídas, eles vão representar os pinos físicos, utilizados como o ART LEDs, e sinais de controle. O uso é baixo, totalmente esperado para esse tipo de sistema, pelo que eu andei percebendo. O BuffD, que são os buffs global de clock, né? O projeto ele está utilizando apenas um, que no caso é o ideal, que ele indica que todo o sistema é correspondente, ele está sendo corretamente sincronizado por um único domínio de clocks. E finalizando aqui, eu tenho um cronograma. Ou seja, essa semana 4 eu consegui vencer ela com a integração e as simulações que já estão todas certinhas na FPGA. E na próxima semana eu pretendo fazer mais outras simulações e realizar a síntese e a simulação pós-síntese. E na sexta semana entregar o relatório final e a apresentação final com todos os resultados. Muito obrigada!